um prazer estar com vocês aqui. Queria agradecer ao Caio também pelo convite. Eu me chamo Júlia, eu sou da Legisla Brasil, e eu vim contar para vocês um pouquinho sobre como montar equipes de campanha de sucesso. Não é uma fórmula mágica, mas acredito que quanto mais informações a gente tiver disso, mais chances a gente vai ter de ter uma campanha vitoriosa. Então, bora lá. Queria começar falando um pouquinho de onde que eu venho. Eu sou administradora pública de formação, lá do UDESC. Sou manezinha da ilha de Florianópolis. Faço pós-graduação no INSPER e trabalho na Legisla Brasil, que é uma organização sem fins lucrativos, uma ONG, que nasceu para profissionalizar a política brasileira, para fazer a política brasileira funcionar. E até hoje, então, em 5 anos de criação da Legisla, a gente já trabalhou com mais de 300 mandatos do Brasil todo, e desde vereadores, deputados estaduais, federais e senadores. E a gente trabalha de algumas formas. Então, a primeira delas é montando equipes de mandato, e é a partir daí que vem toda essa nossa experiência de entender como que funciona, né, um mandato parlamentar em termos de estrutura de equipe, e trazer isso para a realidade de uma campanha, que é um pouquinho do que eu vou falar com vocês hoje. Mas a gente também entendeu que não adiantava a gente só colocar os melhores profissionais dentro da política, se essa equipe não tinha rotinas produtivas, não tinha ferramentas de gestão. Então, a gente tem uma outra parte de atuação que vai potencializar, então, essa equipe com a estratégia com design, que é uma metodologia de planejamento estratégico própria que a gente desenvolveu para aplicar no legislativo, workshops, entre outras coisas. Então, é um pouquinho daí que vem a nossa parceria com o Caio e com o partido. Desde o ano passado, a gente já implementou mais de 30 estratégias com design, e a gente tem um banco de aceleradores, que eu também vou falar para vocês, que eles também atendem campanhas, mas é como se fosse um banco, né, de talentos em que a gente indica os melhores profissionais para a vaga de forma gratuita. E nos últimos 6 meses, mais de 140 políticos, seja mandatários ou pré-candidatos, já utilizaram o banco para fazer a composição das equipes. Então, um pouquinho de números para vocês conhecerem a Legisla. E aqui, bem rapidinho, vou passar por onde que a gente vai caminhar hoje. Então, primeiro, a gente vai falar sobre macro-áreas, né, de uma equipe de campanha, e a gente vai finalizar aqui com boas práticas em gestão de campanha, e espero que vocês aproveitem esse momento. Depois, no final, a gente vai enviar um materialzinho, então, quem quiser ter acesso ao material para tornar a sua equipe ainda mais potente e forte, fica até o final. Não é uma chantagem, mas eu vou adorar contar com vocês até o final dessa palestra. E qualquer dúvida, anotem. A gente vai ter um espacinho, né, Caio, no final, para tirar todas essas dúvidas e fazer um debate, conversar. Então, vamos lá. Aqui a gente estrutura dessa forma, tá? E didaticamente a gente constrói essas principais macro-áreas para as equipes de campanha a partir, né, de equipes de mandato, com algumas particularidades. Hoje eu vou falar com você só sobre equipe de campanhas, que é o que interessa. Mas a gente tem a área de mobilização, a área de marca, a área do jurídico e a parte de dados, que ainda é pouco utilizada, mas tem um potencial absurdo aí para virar a chave de uma campanha. E aqui coloco sempre nessa figura no meio, que é a gestão, que é quem vai estar olhando para dentro da equipe de campanha, né? Todas as outras áreas estariam olhando do time, da equipe de campanha para fora. Então, começando aqui com a gestão, a gente coloca sempre a missão de uma área, que seria o porquê da existência dela, né? E aqui a gente tem 3 principais tópicos. Então, primeiro, quando a gente fala de garantir uma sustentabilidade financeira para a campanha, de acordo com o plano que vai ser traçado, que vocês acreditam que faça sentido. A gente tem uma segunda parte, que seria uma garantia de recursos, né, do que foi captado, para eles serem aplicados da melhor forma dentro esse período, né, de campanha eleitoral.
E, por último, tem uma terceira viazinha, que seria garantir um bom funcionamento da equipe. E aqui, quando eu falo de gestão, eu estou falando dessas funções. Então, eu estou falando de coordenação de campanha, de um assessor de captação, que é quem vai estar olhando especificamente, né, para encontrar apoiadores, para encontrar outras formas diversificadas de trazer dinheiro para a campanha, um assessor administrativo ou um assessor financeiro, e dependendo da campanha, essas funções podem ficar com uma pessoa ou com duas, enfim, mas é muito importante, como o Gustavo comentou, que seja uma pessoa extremamente organizada, e aqui a gente até coloca, né, quais são as principais habilidades, assim, para quando vocês forem olhar para contratar alguém para essa área, eu diria que gestão de relacionamentos, network, então a pessoa já fazer parte de várias redes, fica mais fácil para vocês serem apresentados como pré-candidatos para essas redes também. Organização fundamental, experiência com orçamento, com fornecedores. Às vezes a pessoa pode não ter participado de uma campanha eleitoral antes, mas ela trabalhou na iniciativa privada por muitos anos, fazendo contratos, né, lidando com forneca, enfim, então eu tenho certeza que essa pessoa iria tirar de letra aí o funcionamento da campanha, sempre atento ao que o Gustavo já trouxe aqui, né, de legislação eleitoral, mas, enfim, a chave do sucesso para uma prestação de contas não ser problemática é a organização, então é isso que a gente está destacando aqui. Marca. Marca é o que a gente chama, né, essa área, grande área de comunicação. Então, a missão da área é fazer com que a campanha chegue e atraia, né, mais e mais pessoas por meio de mídia online, por meio de mídia offline. E aqui entra, às vezes vai ter um coordenador de comunicação que vai olhar para essa estratégia maior de comunicação, e às vezes vai ter, né, o assessor de imprensa, pode ser terceirizado também, então eu conheço muitas campanhas que acabam contratando empresas de assessoria de imprensa para não ter isso dentro do time, mas normalmente tem um assessor de mídias, de redes sociais, um fotógrafo, um designer ou um videomaker que vai, de fato, produzir essas peças de comunicação para colocar na rua, né? E aqui, em termos de habilidades, a gente precisa bastante de criatividade, inovação, atenção ao que está virando tendência, seja no Twitter, seja no TikTok, pensar em como que vocês, como pré-candidatos, podem se aproximar de diversos eleitorados a partir do perfil de cada um deles, né? Então, a comunicação tem esse grande desafio, e as habilidades de design, de produção audiovisual, seria edição de vídeo, de redação, são sempre muito importantes para vocês não ficarem penando com, né, uma rede social aquém do que vocês estavam desejando. Temos a área de mobilização, que acho que é a que todo mundo conhece. Então, a missão aqui seria justamente fazer com que todo o território, então todo o estado, o maior número de municípios, conheçam a candidato, o candidato, né, as suas propostas, as suas bandeiras, e tem diversas formas para isso acontecer. Então, vai ser por meio de panfletagem, a equipe de panfletagem fica aqui, vai ser por estratégia de mobilização online, então pode ter alguém que cuide especificamente disso, vai ser por meio de voluntários, vai ter essa pessoa que a gente chama, né, de sombra, que é quem acompanha o dia a dia inteiro, todas as viagens ao pré-candidato ou pré-candidata, então aquela que vai estar coladinho com vocês, tirando fotos ou enviando esses materiais para a equipe de comunicação postar nas redes. E aqui, então, gestão de relacionamento, uma boa comunicação é super importante, porque são essas pessoas que vão vender, entre aspas, vocês, sim, não usei uma boa palavra para não parecer compra de votos, mas que vai vender as ideias de vocês, né? Vai fazer com que mais pessoas conheçam e votem em vocês. Então, aqui a gente até sempre fala da importância de ter estratégias diversificadas de mobilização, porque um eleitor ele vai ter contato, eu acho que você já deve ter escutado muito falar disso, você vai ter contato com uma quantidade absurda de candidatos ao longo da campanha, e estudos já apontam, né, que a pessoa decide voto nas últimas semanas. Então, como que vocês conseguem ter mais pontos de contato? Ou seja, agora se conheceu,
então um pré-candidato, aí daqui a um mês viu, apareceu de novo no Instagram, aí depois recebeu na caixinha de correio, sei lá, um flyerzinho, tudo isso vai fortalecendo a imagem de vocês e no final, nossa, eu lembro dessa pessoa, é do PSDB, vou votar nela, então. Então, esses pontos de contato e de diferentes formas, é super importante que seja pensado de forma estratégica e é a equipe de mobilização que vai cuidar disso, junto com a de comunicação, claro, as coisas estão interligadas, né? Então, às vezes, o coordenador de comunicação pode estar com a equipe de mobilização também, ou às vezes vai ser só uma pessoa de mobilização que vai pensar em todas essas funções que a gente elencou aqui, mas o que importa é que tenha alguém olhando para isso e ajude com que mais pessoas conheçam vocês. Como eu falei no início, aqui a gente tem uma parte de dados. Não vejo muitas campanhas ainda explorando o potencial dessa área, mas eu tenho conversado com vários pré-candidatos nesses últimos meses e eu sempre reforço o quanto é importante explorar isso, porque é a partir de dados que a gente consegue elaborar estratégias mais concretas de mobilização, né? E o que eu quero falar com isso? Eu quero trazer que, a partir de uma base de dados das últimas eleições, a gente consegue ver onde que está o perfil do seu eleitorado, onde que o PSDB tem mais entrada, onde tem um gap ali, um vácuo que dá para a gente fortalecer a nossa campanha e fazer mais, ou de formas mais contundentes a atuação lá. A gente pode entender onde que tem mais mulheres que têm propensão a votar em pré-candidatas mulheres, então é lá que eu vou fortalecer a minha campanha. Enfim, todos esses dados são disponíveis, que são abertos. Se bem estudados, eles podem trazer uma estratégia muito forte de mobilização, e é aqui que a gente coloca como função o famoso estrategista eleitoral ou um assessor de dados, que muitas vezes vai ser alguém que tem esse olhar investigativo, que vai ter aquele nerdzinho fuçando no Excel, por exemplo, que vai perceber e ter esses insights de como que a gente consegue explorar, eu chamo de janelas de oportunidades, então onde existem oportunidades em aberto para vocês crescerem a campanha de vocês lá. E por último, o jurídico, que às vezes está dentro da equipe de campanha, às vezes, né, tem um Gustavo que aconselha diversos pré-candidatos do partido, enfim, mas aqui a missão é fazer com que todas as ações da campanha estejam adequadas à legislação eleitoral, o advogado, o assessor jurídico, como eu falei, pode ser terceirizado, eu acho que essa é uma das práticas mais comuns que temos por aqui. E agora, então, que a gente já passou pelas 5 áreas, eu elaborei um pouco, né, da minha experiência que já atuei em campanha, que já atuei no Congresso Nacional, dos mandatos que eu já acompanhei, então, daqueles 30 que a gente implementou estratégia, eu atuei em grande parte na implementação desses produtos. O que a gente considera boas práticas de gestão de campanhas. E primeiro, eu traria que é muito importante que vocês contratem um coordenador que tenha, de fato, experiência com gestão de equipes. Por quê, Júlia? Porque vocês, pré-candidatos, não vão ter tempo para se preocupar se cada um está desempenhando bem essas funções, se cada um está fazendo o que deveria fazer ou o que foi contratado para fazer. O foco de vocês é virar voto, né? Captar dinheiro, captar recursos. Então, contratem um coordenador que já tenha tido experiência com gestão de equipes, com gestão de pessoas, para que ele possa olhar para todas essas coisas que vão fazer diferença na hora de vocês terem uma campanha vitoriosa ou não. 2, não se contentem com uma equipe mais ou menos. E aqui eu sempre gosto de trazer uma fala do Steve Jobs, que tentando traduzir, ele traz que profissionais do nível A contratam profissionais do nível A, mas profissionais do nível B contratam profissionais do nível C, que contratam profissionais do nível D e assim por diante. E quando você vê, a sua equipe já está no nível Z. Então, a dica é aqui, mantenham sempre esse nível A, seja no coordenador de campanha, que daí vai contratar
um assessor de mobilização, um assessor administrativo, um assessor de comunicação também do nível A. Não baixem o sarrafo nisso de é aquela pessoa mais ou menos, mas eu estou precisando, então vamos lá. Pensem no sucesso da campanha e tentem sempre trazer os melhores profissionais possíveis para a equipe de vocês. E aqui eu coloco que a pré-campanha é esse momento, é para isso, né? Utilizem essa pré-campanha para ter certeza que vocês estão com as pessoas certas nas equipes de vocês, porque a pré-campanha aí já é correria e ninguém mais vai ter tempo de olhar para pensar se aquela pessoa está bem na função dela, se ela deveria ter sido contratada ou não. Foquem nisso agora, fechem uma equipe redondinha para, a partir de agosto, todo mundo estar voando em cada uma das atribuições. Terceiro ponto, se vocês eventualmente não têm recursos ou sabe que vai vir o recurso só na campanha, conversem com voluntários e negociem que, de repente, quando entrar uma verba de um apoiador, uma verba do partido, vocês passam a remunerar, mas que você precisa daquela pessoa trabalhando com você desde agora. E eu acho que tem muita gente querendo uma oportunidade para se aproximar da política e que super concordaria em trabalhar de forma voluntária por um tempo, ou até pela campanha inteira, mas apostem muito no voluntariado, que é um jeito, e até numa das outras dicas eu trago isso, é um jeito de capilarizar a campanha sem ter que expandir a equipe interna, né? Quarto, criem momentos de imersão com a equipe. Todos precisam saber por que vocês estão se candidatando, por que a política faz tanto sentido para vocês, de onde que veio esse despertar político, por que vocês têm as bandeiras que vocês têm. Então, quanto mais eles souberem, na verdade, eles têm que saber mais da vida de vocês do que vocês mesmos, porque eles que vão ser a carinha, né, da sua candidatura quando a gente fala com eleitores, quando a gente fala com apoiadores e por aí vai. Então, tente fazer esses momentos de conexão mesmo com a equipe. Eu vejo que eles são super relevantes e na correria da campanha muitas vezes não dá, então aproveitem também a pré-campanha para fazer isso. 5, façam alinhamentos semanais de equipe. É muito importante para a gente ter certeza que está todo mundo indo na mesma direção. E aqui eu coloquei um adendo que tudo bem se o candidato ou a candidata não participar, eu sei que a agenda é corrida e reunião semanal de alinhamento acaba virando uma coisa maior do que deveria ser. Mas é importante que o coordenador ou a coordenadora tenham esses momentos com a equipe para fazer esses ajustes de rota, para direcionar, olha, vamos colocar a comunicação mais por esse lado, ou vamos repensar, analisar como que tem sido nas últimas semanas, para fazer com que todo mundo, né, esteja indo para o mesmo lado, remando para o mesmo lado, como a gente fala aqui na Legível. 6, estabelecer metas. Acho super legal, todo mundo precisa saber onde que você quer chegar. E aqui não precisa ter uma grande metodologia por trás para estabelecer metas e tal. O que podem ser metas, né? Pode ser o que você gostaria de ter alcançado nessa área até o início da campanha, nessa área no primeiro mês, nessa área até as eleições. Tudo isso são formas de você falar qual que é a sua expectativa até determinado tempo, até determinado ponto. Então, as metas, elas sempre têm um prazo, né, de duração. E eu costumo dizer que campanha é traiçoeira, porque a gente nunca tem um indicativo se está indo bem ou não. A gente tenta, né, olhar para número de seguidores, alcance, isso e aquilo, número de voluntários, mas a verdade é que a gente só vai saber se deu certo ou não no dia da eleição. Então, quanto a gente estabelecer mais metas para cada uma das equipes, a gente conseguir ir de passinho em passinho, atingindo cada uma delas, mas a gente consegue ver que está todo mundo cumprindo com o que deveria. Então, acho super legal. 7, que foi aquilo que eu falei de capilarizar a campanha por meio de uma boa gestão de voluntários, porque é barato ser voluntário e ele vai te fazer chegar em lugares que você nunca imaginou, ou só com a sua equipe não conseguiria chegar. Então, apostem nisso, apostem em fazer momentos, né, de conhecer os voluntários. Então, façam eventos, enviem kits de material. Não esqueçam, às vezes, o voluntário começou agora
e depois ninguém da campanha ligou para ele foi esquecido, e quando vê, nem mais votar em você ele vai. Então, pega o voluntário, mês em mês, manda um áudio, manda uma cartinha, pede para alguém da equipe mandar uma mensagem, para estar sempre engajando esse voluntário, para esse voluntário trazer mais voluntários, e assim, ter um ciclo. Então, não esqueçam deles. Estamos terminando. 8. Aposta em estratégias de mobilização diversificadas. Então, eu costumo dizer, né, que curtida é um indicativo super legal, se você está mandando bem ou não nas redes, mas não necessariamente é voto, né? Mas a gente também tem que lembrar que quem não é visto não é lembrado. Então, é aquilo que eu falei, os eleitores vão ter contato com milhões de candidatos, sejam presentes de diversas formas e pensem em estratégias inovadoras, fora da caixa, para fazer com que eles lembrem do rostinho de vocês, das propostas de vocês até o dia da eleição. 9, tenha um bom e um realista, né, planejamento de recursos, não esquecendo que a maioria dos votos são decididos na etapa final, ou seja, deixem um orçamento legal previsto para ser usado ali na última fase da campanha. A minha dica é também fazer uma projeção de gastos, né, que seja positiva, então levando em conta que tudo vai dar certo, que a gente vai receber todos os dinheiros, onde que a gente gastaria esse recurso, e uma projeção de gastos mais pessimista, e se não der, e se aquele que me prometeu que ia me dar tantos R$1.000 não me der e tal, vocês saberem o que fazer também com uma quantidade menor, né, de recursos. Acho que é super importante, porque se alguma desses cenários acontecer, vocês vão ter um mínimo de planejamento de como utilizar os recursos a partir disso. Então, pensem no realista, no positivo e no mais pessimista. E por último, dica de amigo, quem avisa amigo não prometo uma vaguinha no gabinete caso seja eleito. Eu trabalhei com muitos mandatos recém-eleitos que tinham esse problema, que não conseguiam falar para aquela pessoa que trabalhou na campanha, que não ia ser contratada no mandato. E por que isso acontece? Porque as habilidades exigidas para você fazer uma boa campanha e as habilidades exigidas para você ter um bom mandato, elas são diferentes. Então, eventualmente, a sua equipe de campanha não vai servir para o seu mandato e está tudo bem. Então, eu sei que é difícil, que a gente tende a, na emoção, falar, não, se eu for eleito, você vai ser isso, vai ser aquilo. Não, deixa claro e transparente que se for eleito, o cenário é outro, e a partir daí você vai começar a analisar, e que agora o foco é a campanha. Deixa esse problema para depois das eleições, mas sempre lembrem que ter uma equipe de mandato forte, às vezes não é a mesma equipe de campanha que fez você se eleger, e está tudo bem com relação a isso. São só perfis de profissionais diferentes que você pode precisar. E aqui, então, como eu falei lá no início, queria deixar à disposição de vocês, que se vocês estiverem precisando de algum profissional, o nosso banco de aceleradores, ele faz o que a gente chama de match político, então a gente procura pessoas que tenham um alinhamento político com vocês, que tenham capacidade técnica, ou seja, que elas vão conseguir suprir a demanda que vocês estão precisando na equipe de vocês, e a gente faz essa indicação de forma gratuita. Então, a gente tem mais de 800, né, profissionais dentro desse banco, de todas as regiões do Brasil, de todas as áreas que a gente comentou, e que estão aí querendo muito trabalhar e estão prontas para trabalhar em campanhas. Então, acessem, tendo interesse, tendo vaga, fiquem à vontade, que em até uma semana a gente indica aqueles que tiveram um match com vocês. E aqui eu preparei um materialzinho, pessoal, que é um checklist para vocês deixarem e terem certeza que o time está pronto para a campanha. Então, estou deixando o QR Code aqui na tela, é só escanear com o celular, vai abrir um formuláriozinho, é só completar com o nome, enfim, que logo depois vocês já devem receber de forma automática. E se não receberem o e-mail, me avisem, depois eu vou deixar os meus contatos, mas quem quiser usar esse material está à disposição para vocês.